Você já imaginou como seria crescer em um lugar onde Deus não é lembrado? Um lugar construído por mãos humanas, mas sobre ruínas espirituais. Após cometer o primeiro assassinato da história, Caim é marcado, amaldiçoado, expulso, e no exílio ele decide criar algo. Não por fé, mas por orgulho, culpa e tentativa de esquecer. Ele edifica uma cidade e a chama de Enoque, nome de seu filho. Mas essa cidade não nasceu do céu. Ela brotou do sangue, e Enoque cresceu nesse mundo vazio. Um menino cercado por torres, ferramentas, suor e silêncio. Mas, dentro dele, algo clamava. Algo que nem ele sabia explicar. Um vazio vivo. Uma ausência gritante. Será que é possível viver longe de Deus e ainda assim escapar do julgamento? Ou estamos apenas erguendo muros para esconder feridas que nunca sararam? Se isso te tocou até aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Essa história pode mudar sua visão sobre a origem da fé. Agora, mergulhe comigo em um tempo esquecido. O tempo da primeira cidade construída sem Deus. O nascimento de uma cidade esquecida. Caim seguia sozinho, os pés marcando a terra ressecada. O sol ardia sobre sua cabeça, mas era leve comparado ao peso que ele carregava. O sangue de Abel ainda ecoava em seus pesadelos. Nada calava aquele grito. Nenhuma distância apagava sua culpa, mas mesmo ferido ele seguiu. E quando encontrou uma planície cercada por colinas vermelhas como feridas abertas, ele parou. Ali nasceria sua cidade, não para glorificar a Deus, mas para esquecer. Com o dedo, traçou o primeiro limite no pó. Vieram as pedras, a madeira, os exilados, homens como ele, fugitivos. Vieram para ajudar, vieram para apagar o passado. A cidade ganhou nome, Enoque. Mas junto com o nome, carregava uma maldição. Você está começando a entender? Essa não é só uma história antiga, é um espelho para o nosso tempo. Já sentiu que está construindo algo, mas ainda assim está vazio por dentro? Comenta aqui. Já senti esse silêncio. O menino que via além das paredes. Enquanto Caim se orgulhava das torres e muros, Enoque apenas observava. Tinha olhos atentos e silêncios longos. A cidade crescia. As festas se multiplicavam, mas não havia altar. Nenhuma oração. As fogueiras queimavam, mas sem sacrifícios. A música ecoava, mas sem devoção. Era a primeira civilização sem Deus. Enoque, ainda menino, às vezes subia até os montes. De lá, via tudo pequeno. Homens pareciam formigas correndo, construindo, erguendo estruturas que o tempo logo destruiria. E dentro dele, um desconforto nascia. Pai, por que o céu aqui é tão calado? Caim hesitou. A fogueira estalava entre os dois. O céu sempre foi assim, meu filho. Mas antes, lá no lugar de onde você veio, era mais silencioso que a noite? Caim se calou e foi embora. Se essa fala tocou você, continue assistindo. Ainda vem a revelação mais forte desta história. Não pare aqui. A herança do silêncio. Na ausência de Deus, os homens criaram suas próprias leis. Inventaram rituais, costumes, estruturas, mas nenhum deles olhava para cima. A cidade de Enoque florescia com força, mas murchava na alma. O menino crescia sentindo aquilo. Não havia fé, só repetição. Não havia clamor, apenas ruído. Enoque era o símbolo de um recomeço, mas também da dor que não foi resolvida. Caim disse um dia: "Essa é nossa glória. Um nome novo, um mundo novo." Mas o menino não sorria. Ele via tudo, absorvia tudo, e guardava em si uma inquietação, uma busca, um vazio. Já sentiu isso? Como se o mundo girasse à sua volta, mas você estivesse parado buscando algo maior? Se sim, escreve nos comentários. Eu também busco. A cidade seguiu crescendo, mas Enoque começou a entender. O silêncio
Do céu era um eco do abandono humano, e talvez mesmo cercado de pedras, ele ainda pudesse escutar algo, uma lembrança, um chamado. A Bíblia não nos conta muito sobre ele, mas talvez, só talvez, Enoque não tenha seguido os passos do pai. Talvez ele tenha sido o primeiro a sentir saudade de Deus dentro da civilização, e isso pode ter mudado tudo. Essa história antiga nos confronta até hoje. Você está construindo sua vida sobre fé ou sobre silêncio? Reflita. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa reencontrar o sagrado em meio ao barulho do mundo. O silêncio do céu ainda pode ser quebrado. Se alguém, como Enoque, ousar escutá-lo, você já teve a sensação de estar no lugar errado, mesmo quando tudo à sua volta parecia certo? Já sentiu um vazio tão profundo que nenhuma conquista preenche? Essa história não é só sobre o passado. Ela atravessou gerações para encontrar você. Agora. Não. Você não está aqui por acaso. Essa é a história de um jovem chamado Enoque, filho de uma cidade erguida com poder, mas construída sobre orgulho, silêncio e negação. Onde o que se celebrava não era a vida, mas o esquecimento. E onde o que se chamava liberdade era apenas medo disfarçado. Mas Enoque sonhava. Sonhava com rios, árvores altas, com um jardim que ele nunca viu, mas sentia como verdade. Sonhava com uma presença invisível que o olhava com ternura e autoridade. Enquanto todos olhavam para cima, para as torres, Enoque olhava para dentro. E o que ele via, ninguém mais queria enxergar. Agora, antes de continuar, faz uma pausa rápida. Se esse tipo de história te toca, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos juntos nessa jornada. A cidade, o orgulho e a construção. Vazia. A cidade crescia diante dos olhos. Muros se erguiam. Colunas rasgavam o céu cinzento. O som dos martelos ecoava como um coração de pedra. Caim, o rei, caminhava entre os homens como se fosse um deus. Distribuía tarefas, prometia ordem através do controle. Estamos vencendo o esquecimento, dizia. Estamos nos tornando eternos. Mas tudo aquilo era o eco de uma culpa jamais admitida. Cada pedra assentada enterrava uma lembrança indesejada. Enoque andava entre as construções com o olhar firme, atento. Observava mais do que falava. As mãos para trás, a testa franzida. Herdeiro de um nome que não sentia como seu. Ele não era continuação, era testemunha. E aquilo que via não lhe dava paz. No centro, uma praça. E nela, uma estátua. Não de Deus, não de espírito. Era de Caim, braços abertos, como se o mundo fosse seu. Fria, pesada, vazia. E você, já percebeu que às vezes o que é grandioso aos olhos pode ser oco por dentro? Fica com a gente porque tem mais. O conflito interno de Enoque e os sonhos. À noite, houve festa. Tambores, danças, gritos. Esta é a cidade da liberdade, proclamou Caim. Aqui não há culpa. Não há julgamento. Mas Enoque sentia o contrário. Algo em seu peito apertava. Como se a cidade estivesse sendo construída sobre a ausência. Sobre tudo o que foi negado. Em sua tenda, desenhava símbolos no chão. Tentava entender o que se passava dentro de si. Teve outro sonho. Um campo amplo, árvores sussurrando ao vento. Uma mão invisível se aproximava. Mas quando ele tentava tocá-la, era puxado de volta. Pelo som das pedras empilhadas, sufocando o jardim dentro dele. Acordou sem fôlego. Se isso faz sentido para você, deixa um comentário dizendo: eu também estou procurando o jardim. Sua experiência pode tocar alguém agora. A tensão cresce. Armas, silêncio e reflexão. No dia seguinte, Enoque caminhou pelos limites da cidade. Viu homens forjando armas. Não para proteção, mas para dominação. Precisamos estar prontos, diziam. Ele perguntou, e se alguém não quiser se curvar?
A resposta foi o silêncio. Ou talvez, o som das lâminas sendo afiadas. Voltou ao monte. Olhou de longe. A cidade era bela, forte, brilhante. Mas não havia beleza em sua fundação. Não havia verdade. Apenas dor disfarçada de poder. Uma torre erguida contra o céu, não em direção a ele. Ao lado, flores silvestres cresciam, frágeis, ignoradas, mas ainda vivas. Se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você também resiste. E isso é força. Vamos seguir. Enoque não buscava aplausos, buscava sentido. Ele não queria levantar mais pedras, queria encontrar o jardim do seu sonho. A cidade tinha nome, poder, história, mas não tinha paz. E talvez, como Enoque, você também esteja em um lugar onde tudo brilha, mas nada te preenche. Onde o barulho é constante, mas a voz que você quer ouvir está no silêncio. Você não está só. Essa história chegou até você por uma razão. Para te lembrar que ainda há caminho. Que mesmo entre ruínas, ainda nascem flores. E que, às vezes, resistir é sonhar com um lugar melhor. Agora é a sua vez de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Nos encontramos no próximo capítulo.